Salve, salve pessoal, retomando os vídeos aqui no canal A Margem. Sou o Gabriel Ribeiro, produtor aqui do canal, e nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo uma reflexão que eu considero extremamente relevante para a gente poder estar pensando aí essa noção de luta, né? Para a gente estar pensando essa questão, digamos assim, revolucionária. E quando eu digo revolucionária, eu estou falando, sabe, de espírito, né? Lógico, a questão da prática, ela é importante, né? E para mim a questão da revolução ela é uma questão de processo, né? Que volta e meia levantes, né? Possam estar acontecendo, mas dentro dessa ideia de espírito, né? Esse espírito revolucionário, eu considero essa reflexão que eu vou fazer nesse vídeo extremamente importante, né? Para a gente estar pensando essa questão da captura que o sistema aí, né? O capitalismo, que o Estado estão o tempo todo querendo realizar para com aqueles que são insurgentes, né? São radicais e tudo mais. E aí eu vou me basear um pouco aí nesse livro, né? Tudo Incompleto, do Fred Moten e do Stefano Heine, né, pela Gracchi Edições, que é o conceito que eles criam, né, de aprimoramento, que é uma crítica contundente do capitalismo. E dentro dessa ideia de aprimoramento, na visão do Fred e do Stefano, aí aqui eu vou colocar um pouco, né, com as minhas palavras, é que essa noção de aprimoramento ela é um modo, né, vamos dizer assim, uma tecnologia, né, sutil ali, que faz com que todos nós, né, os indivíduos pertencentes a essa sociedade capitalista, compreendam que para a sua existência fazer sentido, você tem que estar aprisionado a essa ideia de aprimoramento, né? E o aprimoramento aqui é no sentido de você compreender que você tem que superar a si mesmo, né? Olha que doido assim, né? Essa parada de você nunca se sentir, digamos, satisfeito, realizado com uma benfeitoria, com uma obra, com uma condição sua, né? Então, sei lá, vamos pegar o cara que é um atleta, né? Ele atingiu, né? Vamos lá, um resultado, atingiu ali, sei lá, um nível, né? Uma forma, porra, que já é bacana ali, né? Que fez sentido para ele, né? Até aquele momento ali, ele pôde viver experiências, né? Ele pôde conhecer, né? Situações bacanas através desse processo, e ele chega ali e vê que, pô, não tá legal, porque, pô, o sistema, né, esse conjunto, né, de fatores que constituem esse sistema, está falando para eu ir além, para eu ir adiante, não posso parar, né? Então, o Fred e o Stefano nesse livro, eles usam a métrica, né? Esse aprimoramento, ele tem a métrica, né, que vai estar sempre medindo o seu último feito, a sua última ação, sua última obra, atividade. Então, porra, esse atleta, ele para, vamos lá, porra, deixa eu olhar, qual foi a última coisa que eu fiz? Sei lá, né, percorrer tantos quilômetros, conseguir fazer tantas coisas, porra, então vou usar essa métrica, né, essa métrica para eu poder entender que não tá legal, que eu preciso ir além, eu preciso ir me auto-superando, sabe? Então, essa noção eu acho importante a gente estar prestando atenção, pessoal, para a gente não se sentir um merda, para a gente não se sentir diminuído, né? Porque o que o capitalismo ele vai fazendo? Ele vai também rebuscando, né? O seu discurso, né? Ele vai rebuscando também formas de manipular, de estimular, de induzir, né, as pessoas a estarem se comportando, né, de acordo com esses interesses, que é o interesse, né, que são os interesses dos lucros, né? Então, se a gente, né, trazer
para esses dias, né, digamos assim, atuais, a gente tá no momento, né, da autoexploração, né, que é essa ideia de aprimoramento que o Fred e o Stefano colocam aqui nesse livro, é que o indivíduo está nessa rede, ele não é mais explorado pelo patrão diretamente. Ele agora, sem ele perceber, ele vai se autoexplorar, porque ele, né, não vai ter mais limites. Então, essa ideia de aprimoramento é aquela ideia de sempre ter que conquistar, né? Aí ele cita, né, no livro também a questão da tábula rasa, né, que foi criada lá pelo liberal John Locke, né, de que aí a nossa cabeça, né, o nosso psíquico é como se fosse uma tábula rasa, então estendeu isso para poder invadir qualquer terra, né, para poder sempre aprimorar aquela terra, né, o aprimoramento das terras indígenas, quilombolas, camponesas, que estão ali para o liberal ociosas, estagnadas. Essa noção de aprimoramento ela passa também por essa noção aí, né, por esse conceito que o John Locke cria, né, da tábula rasa, no qual tudo pode ser conquistado, né, desbravado, invadido. É evidente, pessoal, quando estou falando aqui do livro, tá? Eu estou trazendo assim um recorte, né, que eu considero muito importante também, até porque também não terminei de ler, né, mas quando eu terminar eu vou fazer aqui a minha impressão, né, desse livro, porque a crítica é a crítica ao sistema capitalista, né, mas de uma maneira assim que eu considero bem sofisticada, né, bem, digamos assim, potente, né, porque não é só ficar com aquelas palavras de ordem e tal, que lá atrás pôde fazer algum tipo de sentido, mas agora a gente precisa também entender que essa ideia de aprimoramento é a grande captura para que o sujeito, mesmo que ele questione o capitalismo, ele, sem ele perceber, ele vai estar sempre movimentando, né, essa máquina, tanto, né, para um outro, mas quanto para ele, né? Então ele vai precisar estar, sei lá, ele não está satisfeito já com o carro dele, né? Ele vai precisar querer comprar um outro carro, né? Pô, mas esse carro que ele já tem 4 rodas, né? Anda, permite ele se locomover para um outro lugar, né? E assim vai com roupas, e assim vai para todas as esferas possíveis, né? Dentro da nossa percepção. Portanto, pessoal, é muito importante a gente que está ali na margem, saturado, esgotado, com essa noção de estar sempre tendo que produzir, né? Com essa noção de estar sempre disponível, né? Para essa lógica não só do lucro, né? Mas para essa lógica do ter que estar fazendo algo para endireitar, né? Como se aquele modo de vida ali que não pensasse meramente no lucro, ele tivesse que ser melhorado, né? Aquele corpo ali que não está pensando meramente no lucro, aquele corpo ali ele precisa produzir, né? Então ele precisa malhar, né? Ele precisa ser um corpo fitness, né? Ele não basta mais, dentro do padrão de beleza / capitalismo, não basta mais perder peso, ficar magrinho, não sei o que, não. Agora você tem que estar com o corpo rasgado, né? Você tem que estar ali numa excelência, entre aspas, né? de estética que faça com que essa máquina, que é subjetiva, né? Que é o capitalismo, que ela continue andando, né? Que ela continue, digamos assim,
movimentando. Então, dessa forma, através dessa noção, né, dessa ideia, dessa crítica que eu estou trazendo aqui, eu considero importante desse corpo insurgente, revolucionário, seja lá o que for, perceba o quanto é importante ele não cair nessa armadilha, nessa captura de ficar disponível para essa lógica do aprimoramento, da performance, sabe? De mudar a tua visão de mundo sem perceber e atender a essa lógica, né, da superação de si mesmo, como se a gente estivesse sempre precisando conquistar, adquirir algo, seja material, seja uma mercadoria, seja, né, me auto-superar fazendo ações que, ao invés de me tornar potente enquanto um sujeito anarquista, de esquerda, revolucionário, ao invés de eu estar agregando, alimentando, né, essa minha militância, essa minha radicalidade, né, com relação a esse sistema extremamente cruel, genocida, que é o capitalismo, ao invés da gente estar trazendo, né, digamos assim, uma coisa agregadora para essa noção de luta, a gente, na verdade, vai estar atendendo demandas, né, atendendo necessidades que não são nossas, são necessidades desse status quo aí, né, que se utiliza de diversas artimanhas, né, para poder domesticar, né, aqueles corpos que volta e meia aí, né, estão criticando, estão fazendo ações que possam colocar em xeque esse sistema aí da propriedade privada, né, e tudo mais. Então, para eu ir, né, finalizando aí esse vídeo, né, nessa retomada aí desse formato, né, comigo aparecendo, acho interessante da gente estar podendo assumir as nossas vontades, né, da gente estar questionando, sim, os nossos desejos, né, da gente estar questionando aí por que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo aquilo, sabe? E assumir as nossas vontades, né? Assumir as experiências que a gente vai estar escolhendo, vai estar vivenciando, beleza? Então fica aí esse vídeo, né, da gente poder entender que essa noção de aprimoramento, né, colocada aqui por mim através dessa reflexão do Fred e do Stefano, é muito importante a gente não cair nessa armadilha de estar sempre disponível para um endireitamento, né, dos nossos corpos, das nossas vivências, porque parece que a gente tem que estar sempre gastando, né, não só dinheiro, mas gastando energias para que a máquina capitalista possa estar sempre funcionando, né? Então, um exemplo assim singelo é amigos, uma rede de amizade, assim, né? O cara quer te conhecer, a pessoa quer te conhecer e tal, aí é sempre aquela coisa do tipo assim, pô, vamos ali gastar alguma coisa, saca? A gente precisa sempre, caraca, consumir, sacou? Não pode ser um encontro de repente subversivo mesmo, sacou? Tipo, pô, ao invés de a gente gastar, vamos nos encontrar só para trocar ideia, cara, para eu te conhecer pessoalmente, saca? E a gente falar sem necessariamente gastar, né? Eu sei que, porra, não estou fazendo aqui a caveira
de celebrações, de encontros num bar, num restaurante, em alguma parada aí que precise, né, consumir alguma coisa. Não estou falando isso, mas estou dizendo que essa ideia de aprimoramento ela também vai invadir majoritariamente esses campos sutis, né, subjetivos das nossas existências, beleza? Então, a gente ficar atento que a gente assumindo a nossa radicalidade, pessoal, a gente está assumindo não é um statusinho para ficar tirando onda, para se sentir, digamos assim, o diferente, até mesmo, né, no campo, digamos, progressista, anarquista, comunista, esquerdista, seja lá o que for. Não, mas a gente assumir essa radicalidade como um firmamento, sacou? Como um posicionamento assim potente daquilo que a gente considera relevante para a gente poder estar compartilhando com outras pessoas que também vão se sentir, digamos assim, representadas, né? Não é essa palavra que eu queria usar, mas essas pessoas que também vão se sentir ali contempladas, né? Com essas teorias, com essas sugestões, né? Com essas proposições experimentais, né? Que um corpo, dois corpos, um coletivo, né? Um grupo possa estar oferecendo aí àqueles que também estão saturados, né? Esgotados, né? Desse modo de vida pautada pelo trabalho, pelo consumo, pela mercadoria, né? Por essa métrica, né? Que do algoritmo, né? Que tem que estar sempre produzindo, sempre agindo, sempre aprimorando, né? Aquilo que a gente nem sabe, porque às vezes vai estar aprimorando. Então daqui a pouco a gente vai ter que criar um homem que não seja homem, né? Um ser humano que não seja um ser humano. Essa foi a reflexão, tá? Eu vou trazer aqui também com mais calma, sabe? Algumas outras nuances aí, algumas outras críticas, né? Um livro muito bacana, te falar que tem uma escrita muito diferente daquilo que eu já li até agora, né? E é um livro que te chama para ler com o corpo, sacou? Te chama para ler ali com tesão, com essa vontade, e faz a gente refletir que, cara, não vamos nos sentir culpados, diminuídos, sabe? Pessoas merdas, porque a gente não está atingindo, né? Atendendo aí demandas capitalistas da classe média. Falou? Esse foi o vídeo, né? Estou voltando aí a aparecer, né? Vamos que vamos. Um forte abraço aí. Saudações libertárias. Até a próxima. Vou voltar mais com esse livro. Quem puder dar aquela moral aí, compartilhando aí o canal, gostou, pô, dá aquela moral aí de jogar aí para tua rede. Isso é importante aí para o nosso trabalho. Valeu? Saudações libertárias mais uma vez. Até a próxima, pessoal. Valeu!